Frequentemente pensamos que certas coisas só acontecem noutros lugares e que o mundo à nossa volta tem que ser estático. Tantas vezes ouvimos que tal nunca aqui aconteceu ou que nunca antes foi visto. No entanto, por vezes isso demonstra que não conhecemos bem o local onde vivemos. O Cabeço de Montachique é um dos lugares que coloca em perspectiva estas afirmações. São poucos aqueles que sabem que já existiram vulcões ativos em Portugal continental. Poucos sabem que todo o Parque Natural de Monsanto, por exemplo, se desenvolve no que noutrora eram lavas de um grande complexo vulcânico, o Complexo Vulcânico de Lisboa. Ainda menos são aqueles que sabem que ainda hoje podem andar literalmente sobre chaminés de vulcões em algumas zonas da região de Lisboa. O Cabeço de Montachique é um destes vulcões de Lisboa. Se observarem com atenção quando passam, por exemplo, na autoestrada número 8, conseguem facilmente distinguir a forma cónica do cabeço, que não é mais que o antigo cone vulcânico. Há cerca de 72 milhões de anos atrás, no final do período Cretácico, após a abertura do Oceano Atlântico, a paisagem da região de Lisboa era muito diferente da atual. Sobre as rochas calcárias marinhas, dezenas de vulcões extruíram e depositaram grandes quantidades de lavas, cobrindo toda a região de Lisboa até Torres Vedras. Em alguns locais, as lavas ultrapassavam dezenas de metros de espessura. Nessa altura, a temperatura da Terra era praticamente 1 grau centígrado mais quente do que é hoje e o CO2 na atmosfera tinha uma concentração de cerca de 533 ppm, ou seja, mais elevada que os atuais 410. Mais tarde, após o período de vulcanismo, ocorreram movimentações tectónicas da crosta terrestre que provocaram a inclinação, ou, como se diz, o basculamento de todas as rochas da região. Desde então, ao longo de milhões de anos, os elementos erosivos foram trabalhando as rochas, desgastando mais rapidamente as mais brandas ou friáveis e deixando os relevos de resistência onde estão expostas ou afloram as rochas mais duras ou resistentes, criando aquilo a que se chama um relevo de costeira. O Cabeço de Montachique é, assim, um desses relevos de resistência no qual ficou preservado uma chaminé vulcânica, assim como as lavas associadas. Mas qual é a importância de sabermos que o Cabeço de Montachique foi outrora um vulcão? Qual a importância de conhecermos a geologia do lugar onde vivemos? Sabemos reconhecer a sua importância estratégica quando colocamos torres de comunicação, ou da sua beleza paisagística quando colocamos um baloiço turístico. No entanto, parece-nos por vezes difícil reconhecermos a importância geológica ao ponto de ignorar o simples facto de colocar uma placa elusiva do evento importante que ocorreu naquele lugar. Talvez seja mais fácil perceber a sua importância se nos lembrarmos do quanto é essencial para a nossa sociedade. A região Saloia, por exemplo, é conhecida pela sua agricultura e os seus solos férteis, que são derivados da alteração das rochas basálticas. Se não existisse o vulcanismo, não existiriam as rochas basálticas da região Saloia de Lisboa. Estas mesmas rochas vulcânicas são indispensáveis para as construções de estradas e reforçar betão, assim como para fazer manutenção de caminhos de ferro. É também do estudo dos processos vulcânicos e das rochas magmáticas que é possível identificar onde procurar acumulações de minerais essenciais para extrair metais aplicados nas novas tecnologias que usamos no dia a dia. Portanto, voltando à questão inicial, quantas vezes passamos no local sem nos apercebermos do que lá está? Quantas vezes pensamos que certas coisas só acontecem noutros lugares? Esta é a lógica da Terra. Isto é geológica.